A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Todos nós devemos nos lembrar disso. Quando estamos lendo a Bíblia, estamos ouvindo o recado de Deus para nós. Quando estamos orando, estamos então falando com Deus. O recado que nós vamos dar aqui nesta noite está escrito aí no livro de Hebreus, capítulo 12, do verso 14 ao 16. Assim está escrito: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de progenitura. Pai querido, Pai amado, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Pai do Salvador e Senhor Jesus Cristo, meu Pai e meu proprietário. Estamos aqui para que o Espírito Santo revele a palavra a cada pessoa que está conectada, a cada pessoa que está ouvindo, vendo, que sejam beneficiados pela fé que o Senhor dá aos humildes. Abençoe ricamente os de perto, os de longe que estão ouvindo a Tua palavra. E revele, Pai querido e amado, Jesus Cristo, aqueles que ainda não têm a experiência do novo nascimento. Por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vemos aqui no texto, então, que é preciso seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz, falar em paz, neste período de tanta tribulação, neste período de tantas reclamações, eu venho falar em paz. Como é que podemos ter paz com todos? É a santificação? Não é possível. Está todo mundo de quarentena, preocupado. O Senhor vai falar em paz. Quem pode ter esta paz? Está escrito na Bíblia Sagrada, no capítulo 5, da Epístola aos Romanos, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Só sendo justificado pela fé que Deus dá para a pessoa que clama a Ele. Não é uma fé comum. Não, é uma fé salvadora, que só os humildes recebem. Então, a pessoa justificada pela fé, essa tem paz com Deus. Mas fé no quê? No que nós precisamos acreditar para termos esta fé, para termos esta paz que a Bíblia está se referindo? Veja bem que o texto está claro aí, né? Romanos 5, 1. Preste atenção no que está escrito. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somente os justificados
tem esta paz com Deus. Justificado do quê? Justificado do pecado adâmico. O pecado adâmico é o responsável pela falta de paz que as pessoas têm. Então, nós precisamos acreditar na promessa que Jesus Cristo fez para descobrirmos como ser justificado deste pecado, desta natureza velha, que todos nascem separados de Deus. Então, quando a gente lê ou ouve o que Jesus Cristo prometeu lá no capítulo 12, versos 32 e 33, nós vamos ver a solução ali para a pessoa ter paz. Disse Jesus: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Então, ele está mostrando ali que ele foi crucificado, e com ele foi crucificado todo aquele que acreditou na promessa que ele fez. E os que acreditaram e foram crucificados com ele, morreram com ele. E no verso 7 de Romanos 6, nós vemos que é preciso morrer com Cristo para ser justificado deste pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, quem está morto? Aquele que foi atraído no corpo de Cristo, acreditando na promessa que Cristo fez. Porque Cristo prometeu nos atrair no corpo dele para nos levar à morte com ele. Então, quando nós acreditamos, morremos com ele. Quando morremos com Cristo, então, ele vem estar em nós. Lá no capítulo 15 do Evangelho segundo João, versículo 4, nós vamos ver que quando nós estamos em Cristo, ele vem estar em nós. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, nós, prestando bem atenção aí no texto, o Senhor Jesus está dizendo que quando nós estamos nele, ele vem estar em nós. O que significa uma liberdade de escolha que as pessoas têm. Se ela acreditar que foi atraída no corpo de Cristo, conforme ele prometeu, ele vem estar nesta pessoa. Aí esta pessoa tem paz. Lá no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, versículo 14, nós vamos ver por que a pessoa tem paz. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Ele, Jesus, é a nossa paz. Uma vez que nós estamos em Cristo, ele vem estar em nós. Então, ele é a nossa paz. Agora nós temos, então, comunhão com Deus. Foi rasgado o véu de baixo para cima, ou seja, nós podemos falar com Deus em nome de Jesus. Lá no Velho Testamento, ninguém podia falar diretamente com Deus, mas era o profeta que vinha, o sacerdote que intercedia. Então, hoje, nós temos este privilégio de poder falar com Deus através de Jesus Cristo. E Deus, então, ouve aqueles que estão em Cristo. Porque, estando em Cristo, Deus gerou esta pessoa para morar no ventre dele, no reino dele eternamente. Então, esta pessoa agora pode falar com o Pai Celestial. Como está escrito aí em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, uma vez que nós cremos que fomos atraídos no corpo de Cristo, nós estamos em Cristo. E estando em Cristo, Deus nos gerou para sermos filho dele.
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É preciso a gente estar sempre repetindo, porque as pessoas têm uma tendência de falar que estão em Cristo porque fazem isso, fazem aquilo, porque está numa religião X, na igreja Y. Então aí nós vemos que para estar em Cristo, só acreditando na promessa que Ele fez. E se não está em Cristo, não é gerado por Deus. Não sendo gerado por Deus, não tem paz com Deus. Então, quando o Senhor Jesus Cristo prometeu lá no capítulo 14 do Evangelho segundo João, versos 27, Ele fez uma promessa lá para nós. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ele está mostrando que a paz que Ele dá não é uma paz comparada com a paz que o mundo recebe por determinados acontecimentos. A paz que Jesus Cristo dá é uma paz duradoura, eterna. Então, falar em paz nesta época em que as pessoas estão todas desesperadas e com medo, com depressão, os consultórios dos médicos que tratam da depressão nem tem horário mais, está superlotado. Vai falar em paz? Pois é. A paz que Jesus Cristo dá é uma paz que o mundo não consegue dar. É uma paz eterna. Mas é preciso estar nele para ter esta paz. Ele deixou claro aí no capítulo 16 do Evangelho segundo João, versos 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo está mostrando que nele temos paz. Temos quem? Aqueles que estão nele. Aqueles que foram justificados do pecado. Estes têm paz. Este pode amar e ser santo. Quando o escritor aos Hebreus deixou ali que o recado dele era esse: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Trocando em miúdo, ele estava mostrando que se não nascer de novo, não tem esta paz. Se não crer que Cristo te atraiu, você não tem esta paz. Não vai dar para seguir a paz com todos, não. Vamos até ter paz com aqueles que têm paz conosco, mas nós não temos paz com aqueles que não têm paz conosco. E a santificação? O mundo pode ser santificado vivendo no mundo, na idolatria? Não. Não pode ser santificado, porque santo significa separado. Aqueles que nascem de novo estão separados para Deus. Então, vai se crescendo em santificação através da meditação na palavra de Deus. Conforme nós vamos meditando na palavra de Deus, vamos descobrindo aquilo que atrapalha a nossa santificação. Então, seguir a santificação é impossível para o incrédulo. Aqueles que prestaram atenção na mensagem de hoje de manhã, na escola bíblica dominical, sabem do que nós estamos falando. Se o senhor não prestou atenção, assista de novo. Está lá no ar para qualquer hora assistir. Assista de novo, porque é muito importante passar para os seus filhos a receita ali, que tem coisa ali que nós não aprendemos de qualquer maneira, não.
nós vamos aprender só quando estamos realmente em Cristo Jesus. Porque senão nós não vamos dar importância às picuinhas, como eles dizem por aí, né? Não é picuinha, é necessário. É necessário, não tem outro jeito de nós estarmos em Cristo se não acreditar que Ele nos atraiu no corpo dele. Não tem outro jeito? Não. Mas as religiões mostram muitas maneiras de se estar em Cristo, né? Então as pessoas se bacaneiam fazendo o bem, fazendo caridade, fazendo sacrifício. Acha que isso coloca em Cristo Jesus? Não. Só a fé na promessa que Ele fez é que coloca a pessoa em Cristo. E a pessoa não vai dar importância se ela não souber que o inferno é real e que a morte é uma realidade e que depois da morte não há maneira de trocar de lugar. É preciso cuidar enquanto está vivo fisicamente. É preciso cuidar enquanto está com a mente boa, porque a hora que perder a mente, não vai conseguir. Então nós vemos no Salmo 119, 165, que esta paz é possível. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Quando a Bíblia está falando na lei, ele está falando na palavra de Deus. Muita paz. Tem aqueles que meditam na palavra de Deus e põem em prática, claro. Então não é pouca paz, mas é muita. Mesmo nas consequências que estamos sofrendo, a pessoa tem paz com Deus e muita paz quando acredita na palavra de Deus. Quando medita na palavra de Deus e põe em prática, esta não tem tropeço. Ela vai seguindo conforme Deus quer. Então, quando o escritor aos Hebreus deixou para nós ali, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele estava falando da necessidade do novo nascimento. Ele estava falando que só os novos nascidos têm paz com todos. E tem o Espírito Santo para santificá-los à medida que vão dando espaço para a ação do Espírito na vida deles. A Bíblia Sagrada, ela relata para nós que Jesus Cristo falou lá no capítulo 17 do Evangelho segundo João, verso 17, que é meditando na palavra de Deus e pondo em prática que nós crescemos nessa santificação. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Ele então deixou aí o processo de ser cheio do Espírito, quando a gente lê também em Efésios 5, versículo 16 e 17, nós vamos ver aí. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E aí, o que ele fala? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus.
Veja bem que é preciso, então, ser nova criatura para pôr em prática. Não adianta, não tem outro jeito. Só os novos nascidos têm o Espírito Santo. O Espírito Santo não é propriedade de pessoas que se santificam pelo esforço próprio. Não. O Espírito Santo é para aqueles que nascem de novo. Estes, então, recebem o Espírito Santo para guiá-los. E aí, então, o Espírito Santo vai usando esta pessoa e ela vai desenvolvendo a santificação através da meditação na palavra de Deus. Então, quando nós lemos, por exemplo, no capítulo 2 de Colossenses, versículo 14 e 15 ali, o que é que nós vamos ver? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Foi feita uma obra, então, completa em favor dos que nascem de novo para serem santos. O Espírito Santo é propriedade dos filhos de Deus. Lembre-se bem que lá na Epístola de Gálatas, no capítulo 4, do versículo 6 ao 8, nós vamos notar ali que só os filhos de Deus têm o Espírito Santo. Não adianta você falar que tem sem ser nova criatura. Não. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Então, nasceu de novo, tem o Espírito Santo. Não nasceu de novo, não importa a religião que você frequenta, a igreja que você frequenta, não. Não tem condições. Deus só coloca o Espírito Santo nos filhos dele. Então nós vimos que o escritor aos Hebreus deixou ali para nós, então, né, este cuidado. No verso 15 ele diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. O que é isso? Dependemos inteiramente da graça de Deus. Privar-se da graça significa agir com a sua própria mente, crer naquilo que você faz. Então aí você privou-se da graça de Deus. Porque você quis fazer para ganhar. Mas a salvação é gratuita para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Raiz de amargura. A amargura é produto da velha natureza. A amargura não é produto dos filhos de Deus. A amargura é não se conformar com aquilo que Deus faz. Não se conformar com aquilo que acontece na vida dela. Isso é amargura. É não concordar com uma pessoa que, tendo razão, fez alguma coisa. Fica aquela raiz de amargura que é a produtora do câncer em 95% dos casos. Raiz de amargura. Então, o escritor aos Hebreus está deixando para nós aí este recado tão importante. Nenhuma raiz de amargura
brotando vos perturbe. Não. Aprenda a perdoar. Aprenda a deixar para Deus o julgamento. Não queira você julgar. Não. Não queira você ser dono da verdade. Não. A verdade é a palavra de Deus. E Cristo Jesus, Ele é que é a verdade. E no verso 16, Ele deixou para nós: e ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de progenitura a troco da comida física, a troco de um prato de sopa de lentilha. Ele perdeu o direito da primogenitura. Ele não estava interessado, então. Quanta gente troca esta bênção gloriosa do novo nascimento a troco de um churrasco, a troco de um piquenique, a troco de... Quanta gente troca esta bênção de participar de um culto, de uma escola bíblica, com a família, com os filhos, para colocar outras coisas em primeiro lugar na vida. Quanta gente deixa de vir à comunidade porque alguém olhou torto para ele, ou alguém falou alguma coisa que não lhe agradou. Causou-lhe então uma raiz de amargura. E por isso todos sofrem. A família, a igreja, sofrem por aquela raiz de amargura que está naquela pessoa. Então, paz. Oh, que maravilha é ter paz com Deus. Mas precisa ser justificado. Não pelas obras que praticamos, não. Pelas obras não vamos nunca sermos justificados por Deus. Se fosse assim, então estaria escrito lá em Romanos 6, 7, que se você fizer isso ou fizer aquilo, você está justificado do pecado. Não. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, sem perder de vista que Jesus Cristo prometeu nos atrair no corpo dele para nos levar a morrer com ele, a fim de participarmos da ressurreição com ele. Então, não adianta nós pormos em prática aquilo que os homens ensinam no interesse de ser justificado deste pecado adâmico. Não. Só a fé naquilo que Jesus prometeu fazer é que nós vamos ficar livres deste pecado. E lá em Romanos capítulo 7, versículo 4, nós temos também esta bênção gloriosa da revelação de que para a pessoa mudar de proprietário, ela tem que crer que foi crucificada com Cristo, morta com Cristo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então não perca de vista que Jesus prometeu nos atrair no corpo dele para nos fazer morrer com ele. E aí agora então nós estamos vendo que o processo de mudar de proprietário é acreditar que foi crucificado com Cristo e morreu com Cristo. Senão a pessoa continua sendo daquele que ganhou o direito de ser dono dela desde o Jardim do Éden. Então, é preciso acreditar que Cristo nos atraiu, que fomos crucificados com Ele, mortos com Ele. Aí nós mudamos de proprietário. Sim,
Aí deixamos de ser propriedade do diabo para sermos propriedade de Cristo. É muito fácil a pessoa cair na armadilha de que ela fazendo isso ou fazendo aquilo, ela muda de proprietário. Não. Não. Não tem outro jeito. A pessoa nasce separada de Deus, vive separada de Deus e morre separada de Deus, se não nascer de Deus. O nascimento que nós ganhamos do pai e da mãe é um nascimento carnal. A pessoa precisa nascer espiritual. E esse nascimento é Deus que realiza. Não somos nós, os pastores, não são os líderes religiosos, não. Só Deus é que faz esta obra gloriosa de colocar uma pessoa em Cristo Jesus. Quando esta pessoa se humilha, clama a Deus por misericórdia, Ele vai então dar fé para esta pessoa crer que Cristo atraiu ela no corpo dele lá na cruz. Então é isso que nós estamos trazendo aqui para aqueles que querem ter a vida eterna. Queres morar com Cristo eternamente? Eu quero. Por isso que eu pertenço à igreja X, à igreja fulano, eu faço boas obras, eu estou fazendo de tudo agora. Então, mas olha que o recado aí é esse. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 11. Lembre-se que se não morrer, não nasce. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se não morrer com Ele, não vai viver com Ele. O que significa isso? Ele não nos atraiu para nos fazer morrer? Sim. Mas se você não crê que foi atraído, você não morre com Ele. Então, amados, é preciso realmente prestarmos atenção naquilo que nós estamos ouvindo e falando. Nós vamos louvar a Deus com o hino Não se pode matar o cristão. Não se pode matar o cristão, quem é salvo não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Roupas alvas, tão limpas, tão puras, ele veste para a vida melhor. Perde tudo por amor a Cristo, para viver em um mundo melhor. Não se pode matar o cristão. Jesus não mente, falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Meu irmão, porque estás com medo? Ninguém pode sua vida ceifar. Saiba que o inimigo maior é aquele que pode a tua alma tragar. Não te cales nem temas o mundo, vai pregando e buscando o poder, e verás que na hora da morte o Senhor não te deixa morrer. Não se pode matar o cristão. Jesus não mente, falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Não é o fim, porque nós temos prova dentro da Bíblia Sagrada que a pessoa, quando deixa este mundo, ela vai para um mundo dependendo daquilo que ela creu, não é do que ela fez.
e ela vai já estar em atividade. Ninguém vai ficar dormindo, não. Ela já está em atividade, sofrendo ou desfrutando da alegria de estar com Cristo. Então não descuide, meu amado. Aceite o conselho que o escritor aos Hebreus deu para aqueles que querem entrar no reino de Deus, no capítulo 2, 1 e 2. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos? Como escapar de uma tão grande condenação se não nascer de novo? É isso que ele quer dizer. Então, meus amados que estão assistindo de perto ou de longe, não descuide. Você que quer ver os seus filhos um dia vitoriosos, mostre para eles, repitam para eles, torne falar com eles o Salmo número 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Beleza, tudo que faz, né? O que você vai fazer na vida? Eu não sei. O que dá mais dinheiro? Os pais sempre orientam os filhos de acordo com a profissão que está rendendo mais, né? Mas os filhos de Deus que meditam na palavra de Deus de dia e de noite. Meditar não é ler de dia e de noite. Não, meditar. Em vez de você meditar na luta de boxe, no time que você torce, que perdeu. Não, medite na palavra de Deus. De dia e de noite. Vai ser como uma árvore plantada junto às águas, que dá o seu fruto na estação própria. E tudo o que faz prospera. Então é necessário vermos dentro da Bíblia aquilo que é certo para nós. Não é aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus, que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus, confia somente no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Muito obrigado, Pai querido e amado, por podermos ler a Tua palavra na nossa própria língua, por podermos dar o recado para as pessoas que têm sede de salvação, para que elas meditem na Tua palavra e vejam como ser livre do fogo eterno. Nós deixamos o recado que Cristo mandou para todas as pessoas, de perto ou de longe, que estejam conectados, assistindo esta programação. Que Deus abençoe as pessoas com a bênção da fé dada por Deus, da bênção gloriosa da paz
de estar em Cristo Jesus. Confiem, sigam sempre a direção divina através do Espírito Santo. É o que nós desejamos a todos, amados, com muita saudade de todos. Glória a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz aos de perto e aos de longe.